Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato. E hoje é terça-feira, dia 5 de março de 2024. É bom demais ter a sua companhia para começar mais uma prosa aqui no rádio, na internet, aonde for. Tá começando mais uma edição do nosso programa Bem Viver, uma produção do Brasil de Fato. Eu sou o Lucas Weber e sigo contigo pela próxima 1 hora, dando continuidade nessa semana especial de luta das mulheres. Dia 8 de março tá chegando, é sexta-feira, e a gente tá fazendo uma espécie de esquenta para essa data tão importante, que tem que falar de tantos aspectos, sem deixar de lado aquele nosso papo diário sobre agroecologia, comida saudável e outras coisas mais para entender o que está acontecendo nesse Brasilzão. Bora então saber quais são os destaques que a gente preparou para a edição de hoje. Mulheres na política. No aquecimento para o 8 de março, vamos debater os avanços que tivemos nos últimos anos e os desafios para a proporcionalidade de gênero na política. Financiarização do agronegócio cresce, aprofunda problemas antigos e cria novos. Soja não transgênica em assentamentos avança após parceria entre Embrapa, MST e Universidade Federal de São Carlos. Mães de vítimas de violência do Estado encontram no Carnaval um espaço para legitimar sua luta. Esses são alguns, mas são vários os destaques do programa de hoje. Bora lá que ele tá só começando. Então, para abrir o programa de hoje, a gente vai seguir com uma proposta que a gente comentou ontem mesmo aqui no Bem Viver, de fazer uma espécie de esquenta para o 8 de março, que é essa sexta-feira, uma data super importante que merece toda essa atenção, toda essa mobilização para a gente falar sobre diversos temas que estão vinculados com o Dia Internacional de Luta das Mulheres. Bom, quem acompanhou ontem no programa, a gente teve um papo super importante com a jornalista Sanara Santos, ela que assumiu a direção da Rede É Nós, se tornando a primeira mulher trans negra e periférica a assumir esse posto em um grupo de jornalismo. No programa de hoje, o nosso assunto, de certa forma, é alguma coisa que baliza todas essas discussões que a gente tem que ter a respeito do 8 de março, e não só disso, de qualquer outros assuntos que a gente tem no nosso cotidiano, porque a gente vai falar sobre política, exatamente, sobre a atuação, sobre a luta das mulheres dentro da política, seja no legislativo, no judiciário, no executivo, enfim, nas bases, até chegar nesses cargos, tudo que envolve esse tema. E para poder falar com bastante propriedade, a gente se aprofundar com bastante expertise nesse assunto, eu tenho o prazer de receber aqui uma especialista de mão cheia que se dedica exclusivamente a estudar sobre tudo isso, que é a cientista política Hanna Marucci. Ela que é doutora no tema e também é cofundadora da Tenda das Candidatas, uma organização que forma e assessora candidatas a cargos eletivos. Vamos falar sobre tudo isso, mas antes eu queria te cumprimentar, Hanna. Obrigado demais pela tua participação para falar aqui com a gente, viu? Oi, Lucas, eu que agradeço. Perfeito. Hanna, para começar, eu acho que ia ser bacana a gente destrinchar um pouquinho das políticas, das leis, da legislação que a gente tem, seja por meio do legislativo ou até por meio das cortes que a gente tem, sobre as leis que a gente tem, as garantias para lutar por essa paridade de representatividade de gênero hoje no Brasil. A gente sabe que desde 1995 tem algumas iniciativas em torno disso para garantir a participação das mulheres dentro das eleições e que elas possam ser de fato eleitas. Mais recentemente a gente também tem os recursos eleitorais financeiros que precisam ter uma equidade na sua distribuição. Ou seja, alguns aparatos a gente tem, eles estão melhorando, eles estão ainda se afinando, não estão no ideal, mas eles já existem há pelo menos 10, 20, 30 anos. Então tu acha que é seguro a gente afirmar que se hoje a gente não tem uma paridade de gênero, mesmo com todas essas iniciativas, é porque tem gente da política que não tem interesse em ver essa paridade acontecer? É demais falar isso ou a gente pode falar? Não é demais de jeito nenhum, porque a gente tem que lembrar, uma coisa que eu sempre falo, é que a quantidade de cadeiras, ela não muda. Então, se a gente está querendo caminhar para uma paridade, isso significa o quê? Que a gente precisa de mais mulheres eleitas. E a gente não vai aumentar o número de cargos, né? Então, necessariamente, para a gente caminhar no sentido de uma paridade, tanto de gênero quanto de raça, né? Que ambas são muito subrepresentadas no nosso país, isso significa que algumas pessoas, alguns grupos sociais que estão acostumados historicamente a ocuparem esse lugar, a terem ali cadeira cativa, vão perder um pouco de espaço, né? Não perder no sentido de serem prejudicados,
né? Significa que são grupos que estão sobre-representados. Os homens brancos principalmente, hoje são sobre-representados. Então, para a gente caminhar para uma paridade, ou para uma proporcionalidade, né? Eu prefiro até tratar esse conceito, que é o quê? Ser proporcional a esses grupos na população, né? Então, por exemplo, as mulheres negras são o maior grupo demográfico, são hoje 28, 29% da população. Então, a gente está muito longe de uma proporcionalidade hoje, né? Então, assim, é lógico que quem está lá não quer perder esse lugar. Então, a resistência existe. E aí eu acho que é importante a gente colocar que essa resistência hoje é principalmente localizada nos partidos políticos, né? Que são majoritariamente dirigidos por homens brancos, e é eles que ocupam os locais de decisão dentro da máquina partidária. Então, é por isso que existe uma disparidade entre as políticas que você falou muito corretamente que existem desde a década de 90 e a real efetividade, né, de mais mulheres eleitas, de uma mudança real no cenário, né? Porque existe aí algo entre essas políticas, a corrida eleitoral e realmente os eleitos e eleitas. Ótimo, importante trazer esse panorama. Acho que você já trouxe algumas ideias chaves para a gente entender que necessariamente algumas pessoas vão ter que ceder, mas ninguém vai perder. Pelo contrário, o Brasil vai ganhar. Se essas pessoas estão achando que elas vão perder, é no bolso delas, é dentro dessa intimidade delas, porque a gente está aqui discutindo isso, levando esse assunto a sério, principalmente pensando no país. Obviamente que tem uma parcela da população que vai se favorecer porque precisa, mas a gente está pensando na nação a partir da ideia que a gente é uma democracia e precisa defender e exercer isso. Agora, Hanna, eu já falei um pouquinho, né, e você corroborou, né, que existe políticas desde a década de 90, e aí eu queria só, então, que a gente colocasse todo mundo no mesmo nível para saber que políticas são essas, mas principalmente entender se elas já estão no nível adequado. Eu entendo que tudo na política, tudo na vida pode ser melhorado, a gente pode ajeitar aqui, ajeitar ali, mas já estão no nível que elas poderiam trazer, de fato, essa proporcionalidade que você também trouxe, ou a gente ainda tem que caminhar um pouquinho? O que está faltando? Elas serem afinadas ou elas serem postas em prática definitivamente? É bem importante essa pergunta, então vamos lá, só para alinhar. O que a gente tem hoje? A gente tem uma lei de cotas de candidatura que coloca que 30% das candidaturas lançadas, né, pelo partido, pelo menos 30% tem que ser de um dos sexos, né? O que na prática significa pelo menos 30% de mulheres. Então, a gente tem essa legislação desde a década de 90, como você colocou, e mais recentemente, desde 2017 e colocado em prática em 2018, a gente tem as resoluções de proporcionalidade de financiamento eleitoral, que aí vai tratar também de gênero e raça, que desde que a gente tem instituído um fundo público, né, de financiamento de campanha, um fundo que é bilionário, foram colocadas essas resoluções, parte delas já se tornaram leis, né, por meio de PECs, que determinam que esse dinheiro que é público, mas que fica nas mãos dos partidos, né, isso é importante colocar, o dinheiro é público, é dividido através de critérios entre os partidos e são os líderes partidários que decidem como alocar nas candidaturas, né, mas o que inicialmente resoluções determinam é que, pelo menos seguindo o entendimento de que se pelo menos 30% das candidaturas vai ser de um dos sexos, né, pelo menos 30% dos recursos também tem que ser, né, tem que seguir, porque não faria sentido ter 30% de candidatura sem ter o recurso. Hoje a gente tem uma literatura muito consolidada que mostra uma relação muito forte, né, uma correlação muito forte entre financiamento eleitoral e sucesso eleitoral, embora não garanta. Então, essas leis que existem, essas resoluções que existem, elas não são ideais, por quê? Porque ainda não estão proporcionais, né? Então, quando a gente fala das candidaturas, primeiro, está falando só de mulheres, não está considerando raça, não está considerando as candidaturas indígenas, e ainda não está falando nem em 50%, que eu entendo que é o justo, né? O que corresponde à população. Mas são medidas muito importantes, que se fossem devidamente colocadas em prática, e a gente já pudesse ver o resultado disso no resultado eleitoral, a gente já teria uma política muito menos desigual. Então, se a gente tivesse, por exemplo, 30% de mulheres eleitas, né, se a gente tivesse uma proporcionalidade de raça nos representantes eleitos,
a gente já teria uma coisa muito mais próxima de uma representação democrática, né? Porque para ser democrática, ela tem que representar a população. Então, embora não seja o ideal, né? Eu acho que aí a gente pode falar até de lista fechada, de outras medidas que seriam talvez consideradas ideais e que já foram colocadas em práticas em outros países, mas se esse mínimo fosse cumprido, a gente já estaria muito à frente do que a gente está hoje. Perfeito, é importante lembrar que então tem esse 30%, né? Mas na verdade, na prática, o que a gente encontra numa média é algo que caminha entre 15% e 20%, 20% num cenários mais otimistas não, nos melhores cenários que a gente tem algumas câmaras municipais, mas no Congresso a média que a gente tem é algo aproximadamente de 17%, o que mostra que de fato não está funcionando, tem alguma coisa errada e a gente tem que, enfim, investigar e para fazer com que as coisas ao menos funcionem na prática, a gente vai buscar esse ideal, mas que pelo menos o que a gente tenha funcione. E sobre isso, eu queria trazer um assunto, Hanna, que você é uma das pessoas que atua justamente para, bom, já que o pessoal não está interessado em cumprir, vamos a gente se mobilizar por meio da sociedade civil para fazer com que a gente consiga garantir com que essa proporcionalidade aconteça na prática. E aqui eu estou me referindo a essa iniciativa muito bacana, que é a Tenda das Candidatas, que você é uma das fundadoras. Você pode explicar um pouquinho quando isso surgiu, qual que é a proposta, se vem funcionando, se a gente pode esperar resultados já para esse ano? Quero dizer, resultados eu tenho certeza que já vem apresentando ao longo dos últimos anos, mas se, por exemplo, você já tem focos para as eleições agora de outubro que acontece. Bom, vou tentar ser um pouco breve. A Tenda das Candidatas completa 4 anos esse ano, né? E ela surge em 2020 a partir de uma inquietação mesmo com essa subrepresentação. Hoje eu e Laura somos as co-diretoras, né? Somos cofundadoras também. Tinham outras mulheres cofundadoras no momento. Hoje estamos nós duas na direção executiva. E na época a gente deu mentoria, a gente falou, vamos abrir uma chamada, era pandemia. A gente estava se sentindo muito impotente, né, naquele momento que não podia ninguém sair de casa, e ao mesmo tempo a gente vendo as políticas públicas sendo desmanteladas, e uma subrepresentação que se mantinha, e aí eleições à vista, eleições que prometiam ser muito complicadas devido à questão do isolamento social e à crise sanitária. Então a gente abre uma chamada para o Brasil inteiro online, para mulheres que quisessem se candidatar, para a gente dar mentorias. E a gente é surpreendidas, assim, com a demanda que tem. A gente cria uma página ali no Instagram, que hoje é o @Insta da Tenda, quem quiser seguir. A gente cria isso do nada mesmo, muito a partir desse sentimento, e a gente recebe inscrições do Brasil inteiro. E a gente fala, caramba, tem alguma coisa aí que existe uma demanda, né? Então a gente entrevista elas, a gente selecionou 10 mulheres, deu mentoria para 10 campanhas ao mesmo tempo, né? A gente foi acompanhando de diversas regiões do Brasil, e a gente consegue eleger 2, né, em 2020, atingir 4 suplências, da quais uma dessa suplência acaba de assumir agora esse ano o cargo de vereadora. Então, assim, é um índice alto e a gente vê que são mulheres capazes, lideranças já em suas comunidades, mas que não têm o investimento devido dos partidos. E aí volta essa questão desse gargalo que são os partidos políticos, né? Que não estão, que estão resistindo muito em cumprir as regras que já existem. E aí hoje, 4 anos depois, a Tenda atua não só com formação de mulheres, mas também com a conscientização social, campanha de conscientização social sobre a importância da representação política igualitária, né? Mas também incidindo a favor dos direitos políticos das mulheres e resistindo aos possíveis retrocessos. Então, nesses últimos anos, a gente vem lutando para que essas políticas que já existem sejam cumpridas, porque o que acontece hoje é o seguinte: os partidos não cumprem, né? E aí, ao invés deles terem sanções, porque essas sanções não são bem explicadas na lei, né? Então, eles não recebem essas sanções e ali, através do legislativo, eles conseguem passar PECs, né, projetos, propostas de emenda de Constituição, de anistia, basicamente perdoando os partidos que não cumpriram, principalmente quando se trata de recursos, né, porque quando a gente fala, quando tinha só a questão das candidaturas, os partidos começavam a achar estratégias, vamos colocar as mulheres, e aí teve a questão das laranjas, né, só para cumprir os 30%. Com a questão do dinheiro, fica um pouco mais difícil, porque o partido não quer jogar no lixo 30% dos recursos, né? Então eles acabam não cumprindo. E aí eles querem se anistiar para não serem punidos depois.
né? Então a gente atua muito, a gente atuou ano passado muito fortemente contra a PEC da anistia, ela não passou, né? E, enfim, claro que a gente sabe que isso volta sistematicamente, mas a gente está muito atenta a isso. Agora voltou o projeto do novo Código Eleitoral também, que é para onde a gente está olhando nesse momento, que também traz retrocessos e ameaças aos direitos já conquistados. Isso que é importante colocar. São os direitos que já são conquistados, as cotas, o financiamento proporcional, né, de campanhas, coisas que já estão conquistadas, que a gente devia estar mirando para frente, né, para chegar mais perto de uma igualdade, que na verdade a gente tem que estar lutando ali para que não se percam esses direitos conquistados, e mais que isso, para que eles sejam devidamente cumpridos, porque enquanto isso não acontecer, a gente não vai ver os resultados na urna. Então, assim, eu queria falar para você aqui, olha, espero muito mais mulheres eleitas esse ano, espero muito mais pessoas negras eleitas, e assim, eu quero, né? Espero no sentido de esperança. E eu acho que na tenda a gente vai ter mais mulheres eleitas. Hoje a gente está aí com mais de 30 lideranças que vão se candidatar no Brasil inteiro, e eu acredito que a gente está dando uma formação muito boa e um acompanhamento muito bom, e a gente vai ter um número maior. Mas quando a gente fala a nível Brasil, a nível de porcentagem mesmo, eu pessoalmente, o cenário que a gente vê hoje, eu não consigo ver um grande aumento, né? A gente teve de 2018 e 2022 um aumento de 15% para 17,7% de mulheres. É muito pouco. Eu acho muito difícil, quero acreditar no contrário, mas acho muito difícil que a gente tenha um aumento maior, muito maior, né? Algo muito que faça muita diferença entre as eleições passadas, aí a gente está falando de municipais, né? Entre as eleições municipais passadas e essa, em termos globais. Em termos aqui do que a gente está trabalhando no dia a dia, aí eu posso te dizer, aí eu acredito que sim, vamos ter um aumento, mas para falar em termos de aumentar a porcentagem mesmo de mulheres eleitas em todas as câmaras municipais do Brasil, não tem evidências que estão mostrando que isso vai ter base para acontecer. O que a gente tem é o quê? Muito mais mulheres se acreditando líderes, se organizando, acreditando que aquele é o lugar delas, e isso faz toda a diferença, e é por isso que a gente vê esse aumento, a despeito da resistência dos partidos, né? Quer dizer, elas se elegem apesar dos partidos políticos, apesar de um sistema que não está querendo que elas estejam lá, né? Agora, se essas instituições trabalhassem junto com a capacidade dessas mulheres, com a vontade dessas mulheres de estar na política, com certeza esse número seria muito maior. Sem dúvida alguma. E o que a gente quer ver é que o aumento das candidatas eleitas aconteça na mesma proporcionalidade que aconteceu aí na tenda das candidatas. Em 4 anos saiu de 10 mentorias para 30, isso sem dúvida aí é um exemplo de sucesso. Hanna, queria te agradecer mais uma vez a disponibilidade, foi muito importante conversar contigo, apesar da gente acabar um pouquinho assim, né, poxa, por que a gente não consegue ter tanta esperança, mas eu tenho certeza que você conseguiu mostrar bons exemplos de que tem sim um caminho muito próspero acontecendo, e a gente tem que acreditar e conscientizar por meio de conversas dessa, porque no fundo, apesar da gente precisar contar, infelizmente, ainda com o apoio dos partidos, no final o que vai realmente resolver é o nosso voto ali nas urnas e poder acreditar e votar nelas, né, especialmente nelas, mulheres negras. Com certeza, e aí eu até recupero uma coisa que você falou no começo, que é a gente aumentar a representatividade, né, e buscar a igualdade não é só pelos grupos que são o objetivo disso, né, que são hoje subrepresentados, as mulheres, principalmente mulheres negras. Isso realmente é bom para toda a sociedade, porque quando a gente tem a representatividade, quando a gente tem uma representação justa, a gente tem uma democracia mais forte, a gente tem políticas públicas que são feitas de uma forma mais informada, a gente tem um melhor uso do orçamento público, porque ele é feito, né, e ele é considerado e direcionado por pessoas que são também alvo dessas políticas públicas e sabem a melhor forma de utilizar esse dinheiro. Então, é bom como um todo, né? É uma sociedade mais justa, que usa melhor seus recursos e que tem maior representatividade, né? No Congresso, nas câmaras e em todas as instâncias aí de decisão e políticas. Tá dado o recado, eu acabei de conversar com Hanna Marucci, ela que é doutora em ciência política, cofundadora da Tenda das Candidatas, uma organização que forma e assessora candidatas a cargos eletivos. Hanna, muito obrigado pela disponibilidade, foi um prazer conversar contigo, viu? Eu que agradeço, Lucas. Programa Bem Viver, sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
E a gente reforça aqui aquele recadinho que ninguém pode esquecer, né? O nosso programa vai ao ar de segunda a sexta-feira e você pode ter ele de graça aí na programação da sua rádio, da sua iniciativa comunitária, da sua iniciativa regional. Para isso é só ir em radiobrasildefato.com.br e lá você clica em como ser uma rádio parceira que tem um caminho para colocar o Bem Viver aí na sua programação. A gente vai se orgulhar muito, vai ficar muito feliz de saber que o Bem Viver também está tocando por aí na sua região, na sua área. E lembrando também que o programa fica disponível no nosso site, você pode acessar a qualquer momento em brasildefato.com.br e ele também fica salvo lá nas plataformas de podcast como Spotify, iTunes, Deezer e Google Podcast. Vamos falar agora sobre o agronegócio. É que a financiarização do setor cresce no Brasil, trazendo com ela o aprofundamento de problemas antigos e a criação de novos desafios para o país. A gente vai conferir agora uma reportagem de Vinícius Konchinski, repórter do Brasil de Fato, que através do mercado financeiro, o agronegócio dribla leis, amplia desigualdades, aumenta a crise ambiental e ainda por cima manda o lucro para o exterior. Olha só que fórmula do fracasso, né? Quem vai explicar melhor para a gente é Douglas Matos. Investir no agronegócio brasileiro já não significa necessariamente comprar terras, sementes ou cabeças de gado. Atualmente, é possível aplicar parte de uma poupança, por exemplo, em títulos financeiros e colher rendimentos algum tempo depois. O agro também é financeiro, e essa financiarização vem crescendo, apoiada no aumento do interesse de investidores da cidade, nos ganhos do setor e na vontade de agropecuaristas de ampliar cada vez mais os negócios. De acordo com o Ministério da Agricultura, o patrimônio total de instrumentos financeiros privados e apoiam o agro mais que dobrou em 2 anos. No final de 2021, eles somavam 383 bilhões de reais. Ao final de 2023, já eram 953 bilhões. O valor é quase 3 vezes o montante de financiamento prometido no Plano Safra de 2023 e 2024, a principal fonte de apoio do governo ao agronegócio. O estoque de investimento financeiro privado no agro inclui cédulas de produto rural, as CPRs, letras de crédito do agronegócio, LCAs, e certificado de direitos creditórios no agronegócio, os CDCAs, certificados de recebíveis do agronegócio, CRA, e o saldo dos fundos de investimento em cadeias agroindustriais, FIAGROS. Todos esses instrumentos nasceram em tese para reduzir a dependência do agronegócio do financiamento público. Segundo especialistas ouvidos pelo Brasil de Fato, não alcançaram completamente o objetivo. Além disso, agravaram problemas já existentes na forma de produção do agronegócio e ainda criaram novos, como resume Gerson Teixeira, engenheiro agrônomo e diretor da ABRA, a Associação Brasileira de Reforma Agrária. Então é uma grande chance, na verdade. São instrumentos financeiros que não resolvem o problema da oferta de crédito à agricultura, mas tem um impacto brutal na estrutura agrária, em função, particularmente no caso do FIAGRO, né, que é um vínculo direto aí com a venda de compra e venda de terra e arrendamento de terra. Teixeira alerta principalmente para os efeitos dos fiagros no campo. Esse tipo de fundo pode, entre outras coisas, usar dinheiro de investidores para comprar terras no Brasil, e esses territórios podem ser arrendados, enquanto o valor recebido serve para remunerar os investidores do fundo. O engenheiro agrônomo ressalta que, por meio dos fiagros, estrangeiros podem driblar restrições legais e adquirir terras no país. Na mesma linha, Diego Moreira, da Coordenação Nacional do Setor de Produção do MST, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, reforça as críticas à financiarização do agro no Brasil. Ele lembra que todos os instrumentos surgiram para tornar o setor independente do Plano Safra, o que liberaria recursos públicos para o apoio à agricultura familiar. Mas só na teoria. Na prática, de acordo com ele, isso não aconteceu. O agro tem um programa de financiamento cerca de 5 vezes maior do que a agricultura familiar. São 364 bilhões do Plano Safra contra 77 bilhões do Plano Safra da agricultura familiar. Moreira reclama ainda que parte do que deveria chegar aos pequenos agricultores não chega.
Dos assentados do MST, segundo ele, cerca de 10% acessaram os recursos. Diego Moreira reitera que o agro recebe dinheiro via mercado financeiro e tende a buscar, por isso, um retorno rápido e imediato, por meio principalmente de latifúndios e monocultivo voltado à exportação. Agora, para o conjunto da sociedade brasileira é muito ruim, porque você aumenta uma concentração de terra muito grande, aumenta um avanço de commodities, porque de fato o que eles vão continuar produzindo é commodities, né, se valendo da lei Candir, se valendo de poder exportar sem pagar nenhum tipo de imposto no país. Isso só aumenta o desemprego no campo e, consequentemente, na cidade, aumenta o nível de violência, né, contra os povos que lutam pela terra, em especial os povos indígenas e povos tradicionais, e, consequentemente, aumenta a fome no país. Nós estamos vendo a cada ano diminuindo drasticamente o cultivo do arroz, o cultivo do feijão, da batata, da mandioca, ou seja, tudo aquilo que é básico na mesa do povo brasileiro está cada dia sendo menos produzido, e isso aumenta, né? Tanto a fome, mas além da fome há um processo de padronização dos alimentos que não garante saúde e não garante segurança alimentar para o nosso povo. Moreira avalia ainda que os instrumentos financeiros do agro facilitam a exportação do lucro do setor para fora do país, via rendimentos, e com esse dinheiro enviado para o exterior, faltam recursos para investimentos que beneficiariam o próprio agro, como a construção de fábricas de fertilizantes. Exatamente, é só nós olharmos o que o agronegócio investiu nos últimos anos na indústria nacional de fertilizantes. Qual é a indústria nacional de fertilizantes que tem no Brasil e que o agro está investindo? Prefere importar o NPK e todos os fertilizantes lá da Ucrânia, do Cazaquistão, da Rússia, ao tempo que podia investir aqui no Brasil para o próprio agro ter uma soberania numa produção nacional de fertilizantes. O Brasil de Fato fez um levantamento com as informações sobre cada fundo ligado ao agronegócio no país. A lista está na versão online dessa reportagem no site www.brasildefato.com.br. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Vinícius Konchinski, locução Douglas Matos. Vale a reflexão. Muita gente diz por aí que é importante investir no agronegócio para acabar com a fome. Mas nem os números e muito menos a realidade do dia a dia mostram isso. Aliás, se a gente traçar um paralelo entre o lucro do setor e a fome do Brasil, a disparidade fica ainda mais evidente. A não ser que algum comercial da TV tenha a capacidade de dizer que commodities e mercado especulativo enchem a barriga do povo, né? Cada vez mais movimentos populares defendem um equilíbrio no acesso a políticas públicas e desenvolvimento científico para a agricultura familiar e camponesa. O setor tem a capacidade direta de produzir alimentos saudáveis e com a proposta de justiça social, ambiental e econômica. Nesse sentido, a gente vai conhecer uma experiência desenvolvida em assentamentos da reforma agrária que estão trazendo resultado e tem tudo para avançar ainda mais. Se liga nesse exemplo, uma cooperativa cobrou e conseguiu firmar laços com a academia, ao mesmo tempo que exige o avanço de políticas públicas para sustentar o desenvolvimento. A gente está falando da soja não transgênica, que propõe um modelo de agricultura sustentável e a caminho da agroecologia nos assentamentos. Quem vai contar melhor essa história para a gente é Daniel Lamir. Um projeto em andamento possibilita o uso de sementes de soja não transgênica em assentamentos da reforma agrária localizados nas regiões sul e sudeste do país. Iniciado há 3 anos, ele envolve variedades desenvolvidas pela Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. A iniciativa foi semeada em 2021 na Universidade Federal de São Carlos, localizada em Buri, no interior de São Paulo. Na época, representantes da Cooperativa da Terra visitaram a instituição de ensino com o propósito de firmar laços. A parceria serviu como proposta para a autonomia camponesa e disponibilização de alimentos saudáveis. Adalberto de Oliveira, presidente da Cooperativa da Terra, destaca a importância das sementes para a agricultura familiar e camponesa. A semente é a base fundamental da agricultura.
Se o produtor não tem a semente, ele não tem o controle do que vai produzir. Além disso, temos discutido com a universidade a disseminação do uso de insumos biológicos, fatores importantes para a redução do uso de agrotóxico e para o avanço da transição agroecológica. Na primeira safra do projeto foram plantados 29 hectares e colhidas 1.400 sacas de soja não transgênica. Após os testes de germinação e vigor, seguindo os padrões de certificação do Ministério da Agricultura e Pecuária, 1.000 sacas de sementes foram destinadas para o plantio em assentamentos no Pontal do Paranapanema, além do Sudoeste Paulista, Norte do Paraná e regiões do Rio Grande do Sul. A utilização de sementes não transgênicas possibilita dispensar uma série de insumos que fazem parte dos chamados pacotes transgênicos, com fertilizantes e agrotóxicos, por exemplo. Assim, as famílias camponesas ganham a autonomia para desenvolver um agroecossistema mais sustentável em aspectos sociais, culturais, econômicos e ambientais. Adalberto, que é também da direção estadual do MST em São Paulo, defende a medida para a autonomia da agricultura familiar. Ter o controle das sementes e da produção dos insumos, no caso dos bioinsumos, ou produtos biológicos, é um passo fundamental para a transição do modelo de produção agrícola. Ter o controle das sementes é a condição número 1 para dar autonomia aos agricultores, para planejar a produção e não ficar refém do pacote do veneno oferecido pelas grandes empresas do agronegócio. De acordo com a organização do projeto, a experiência com as sementes não transgênicas em assentamentos da reforma agrária revelou uma variedade com boa resposta aos insumos biológicos e maior resistência ao clima e ao bioma dos territórios. No sentido contrário, a utilização de espécies transgênicas condiciona o chamado ciclo vicioso de pagar insumos que podem contaminar o meio ambiente, gerar dependência financeira e produzir alimentos menos confiáveis para o consumo humano ou animal. No último dia 2 de março foi realizada uma festa da colheita da soja não transgênica. A atividade foi realizada em Buri e contou com a presença de João Pedro Stedley, da Coordenação Nacional do MST, Paulo Teixeira, ministro do Desenvolvimento Agrário, Ana Beatriz de Oliveira, reitora da Universidade Federal de São Carlos, e Clênio Pilon, da Embrapa. Do Recife, da Rádio Brasil de Fato, Daniel Lamir. Lindo demais ver esse laço firmado entre as pessoas do campo, os movimentos populares, as instituições de ensino e as políticas públicas. A gente quer ver mais disso acontecendo na prática, gente. Aqui no Bem Viver, a gente defende demais que essas e outras iniciativas populares e agroecológicas possam avançar, seja no campo ou na cidade. Bora continuar falando sobre agroecologia, só que dessa vez dentro da área urbana. Muitas vezes a gente pode conhecer uma experiência agroecológica interessante, mas ao mesmo tempo a gente não tem ideia dos desafios que foram e continuam sendo superados dia a dia naquele local. Em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, por exemplo, um grupo de mulheres exige mais verde e menos cinza no território. A experiência delas para cultivar agroflorestas e hortas urbanas está registrada no mini documentário que a gente vai conhecer um pouquinho agora. A gente vai ter uma palhinha dessa produção muito bonita e quem conta pra gente é a repórter Jéssica Rodrigues, a locução é de Thalita Pires. É possível produzir comida na cidade? A partir dessa pergunta, 4 moradoras da cidade de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, relatam como a agricultura urbana influenciou suas trajetórias pessoais. Rosália, Sheila, Vanessa e Juliana são as protagonistas do mini documentário Mais Verde e Menos Cinza, a importância da agricultura urbana. O projeto foi realizado pela Capina, que é a rede de cooperação e apoio a projetos de inspiração alternativa, disponível no YouTube. O vídeo faz parte dos documentários da série Economias Populares e mostra a rotina dessas mulheres que desafiaram as adversidades para cultivar em meio ao concreto.
como é o caso de Rosa, que aprendeu com sua mãe a relação mais íntima com os alimentos, mas foi da filha que veio a dica que mudaria sua vida por meio da agricultura urbana. E eu falei com a minha filha, ela falou assim: mãe, por que você não faz algo para vender, uma comida, você cozinha tão bem, as coisas gostosas, faz o varandão da Rosa. Eu falei: que menina, vou fazer isso o quê? Não, vou ficar presa, não quero isso pra mim não, deixa eu quietinha trabalhando assim. Aí, quando surgiu esse convite, aí ela falou: mãe, lembra do varandão da Rosa? Por que você não põe Sabor da Rosa? Eu não tinha um nome, uma logo, eu não tinha, mas aquilo foi surgindo pra minha vida. E ali eu fiz a marquinha, comecei a fazer as conservas, igual agora há pouco tempo, fui fazer uma geleia de goiaba. Eu não comprei geleia no mercado, eu fui na roça buscar. Por meio de histórias como a de Rosa, o documentário destaca a importância da agricultura e de quintais produtivos na construção de um ambiente mais sustentável. Cada relato é um testemunho da resiliência de mulheres que encontraram nas hortas urbanas e agroflorestas não só uma fonte de subsistência, mas um propósito de vida. Para Sheila, tudo começou durante a infância, num terreno ao lado de casa. Hoje, ela se orgulha do seu quintal floresta e da relação criada desde cedo com a comida de verdade e a alimentação saudável. E tinha um terreno ao lado que meu pai plantava todos os tipos de legume, abóbora, quiabo. Então a gente foi crescendo naquele ambiente, né, de plantação. Então, isso para mim foi um marco, né, porque sempre tinha uma fruta. De um dia, né, está provando abacate, no outro está comendo goiaba, no outro está comendo cacau, no outro está comendo manga, laranja, limão, até a flor do hibisco a gente comia. Você vê a importância, né? Aquilo já estava na nossa vida, né? O alimento ali, de você ter o nosso próprio alimento. O documentário foi realizado pelo projeto Economias Populares, em parceria com a Petrobras. As próximas oficinas de educomunicação começam em março, com outras iniciativas mapeadas no território de Duque de Caxias, onde funciona uma refinaria da estatal. Mais informações no site www.capina.org.br. Da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação no Rio de Janeiro, locução Thalita Pires. Se alimentar como um ato político e comida sem veneno? O Armazém do Campo reúne as duas coisas com a agricultura familiar orgânica e agroecológica dos assentamentos da reforma agrária. São várias lojas espalhadas pelo Brasil com produtos do Movimento Sem Terra, MST, além de atividades culturais, cafeteria e almoços coletivos. Encontre o Armazém do Campo mais próximo de você pelas redes sociais e venha! Traga sua família e amigos para conhecer um novo jeito de comer bem. O carnaval passou, mas muitas mensagens da festa devem repercutir por muito tempo. Isso vale principalmente para as questões mais importantes do nosso dia a dia, e é o caso da temática utilizada pela Escola de Samba da Portela, no Rio de Janeiro. Foi na Sapucaí que 16 mães vítimas de violência do Estado encontraram espaço para legitimar sua luta. O desfile ecoou camisetas, objetos pessoais e fotografias dos filhos vitimados. A gente vai relembrar um pouquinho mais de como foi essa homenagem, essa ação importantíssima que aconteceu faz poucas semanas lá na Sapucaí, no Rio de Janeiro. E quem vai contar pra gente agora é a nossa repórter no Rio de Janeiro, Jéssica Rodrigues. Carnaval acabou, mas deixou suas marcas como ato político. O desfile da Escola de Samba Portela trouxe quem muitas vezes é esquecido pela sociedade: as mães e familiares de pessoas que foram assassinadas pela violência de Estado. Com o enredo Um Defeito de Cor, a escola contou a história da luta do povo negro e fechou seu desfile com 16 mães de vítimas da violência que carregavam objetos em homenagem aos filhos. Ana Paula Oliveira foi uma das mães do desfile. Em 2014, ela perdeu seu filho de 19 anos executado pela polícia. Fundadora do Mães de Manguinho, ela conta que foi na luta que encontrou um novo sentido para viver. Eu sempre falo que essa luta ela não pode ser apenas das mães que perdem seus filhos.
Essa luta, ela é uma obrigação de toda a sociedade. Eu acho que, nesse sentido, a Portela cumpriu o papel dela, né, fazendo esse trabalho tão importante de trazer esse grito, de trazer essa força das mulheres pretas, né, trazer a nossa ancestralidade, trazer também a fé, a nossa resistência, mas também o nosso grito de que isso precisa parar. Para ela, é cada vez mais importante mostrar que essa violência existe e que o racismo mata todos os dias. O racismo existente nessa política de segurança pública, o racismo existente no sistema de justiça que não nos atende, o racismo existente dentro da nossa sociedade que diz que bandido bom é bandido morto, desde que esse bandido seja pobre, preto e favelado. Então, isso dentro de mim vai causando ainda uma revolta ainda maior, uma tristeza, e vai alimentando, vai me dando mais força para lutar, porque eu falo, não, eu não aceito que meu filho tenha sido assassinado por conta da cor da pele dele, por conta do local onde ele morava. Lucia Eiban, antropóloga, professora da Universidade Federal Fluminense e coordenadora da rede de pesquisas sobre maternidades destituídas, violadas e violentadas, a REMA, explica a importância da simbologia dessa manifestação política do Carnaval, que não só homenageou essas mães, mas também deu destaque à luta delas. É resultado dessa luta e é, ao mesmo tempo, a potencialidade e a possibilidade de ampliar os horizontes de legitimação, de reivindicação da luta dessas mulheres, principalmente, né? Mulheres que reivindicam um espaço institucional também para manter e reforçar socialmente a memória dos seus filhos. Como ela fala, né? Elas nunca vão esquecer dos seus filhos, é claro, né? Mas é importante que a sociedade também, como um todo, e o poder público também, reconheça essa luta, reconheça essa memória e construa um espaço também e política de reparação para garantir também a sobrevivência dessas mães e desses familiares diante do brutal assassinato e perda de um membro das suas famílias. Lucia destaca que também é importante lembrar que as mães que desfilaram no Sambódromo estavam representando um movimento gigantesco. Não é possível contemplar todos esses casos num desfile, mas é importante lembrar que essas mães estão aí lutando não apenas pelo seu caso, mas como elas sempre lembram e relembram, lutam para que isso não aconteça nunca mais. Do Rio de Janeiro, para a Rádio Brasil de Fato, Jéssica Rodrigues. De acordo com o Instituto Fogo Cruzado, ao longo de janeiro deste ano, houve 206 tiroteios ou disparos de arma de fogo na região metropolitana do Rio. Desse total de 206 tiroteios, 67 se deram em ações e operações policiais. A quantidade representa 32,5% de disparos ocasionados pela polícia. A gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro deixou muitas marcas no país e uma delas tem a ver com o controle de armas. Enquanto o ex-presidente estava no poder, o exército liberou armas para mais de 5.000 condenados por crimes como tráfico de drogas e homicídio. Um pessoal bem ficha limpa para poder pegar arma livre, né, gente? Essa informação foi revelada na reportagem do jornal Estadão. Os jornalistas também tiveram acesso a dados sigilosos do Tribunal de Contas da União sobre o controle de armas por parte de militares entre 2019 e 2022. E o relatório do TCU tem 139 páginas e, conforme o jornal divulgou, é o mais complexo raio-x do período. Na época, o então presidente Jair Bolsonaro incentivou a emissão de carteirinhas de CACs, que é a sigla para caçadores, atiradores e colecionadores. Neste período, mais de 5.200 pessoas em cumprimento de pena puderam obter ou renovar ou manter até os chamados certificados de registro. Ainda segundo o relatório, o Exército liberou armas de fogo para quase 2.700 pessoas, atenção, com mandado de prisão em aberto, ou seja, que estavam foragidas da justiça e tiveram o direito de ter acesso a uma arma de fogo.
O Exército foi procurado por um posicionamento e declarou que se manifestou sobre o relatório no âmbito do processo do TCU e que não daria mais detalhes justamente em razão do caráter sigiloso do documento. E justamente para comentar esse cenário, o Programa Central do Brasil conversou com Roberto Uchoa. Ele é policial federal e pesquisador do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. A gente confere agora um trechinho da conversa que ele teve com a apresentadora do programa, Luana Ibelli. Dá para dizer que houve uma ação deliberada não só de facilitar o acesso às armas, mas também de diminuir a fiscalização? Qual é a tua avaliação, com base em todos esses dados que a gente teve acesso? É esse o retrato que a gente pode fazer do que aconteceu durante o governo Bolsonaro. Houve uma real mudança na política de controle de armas no país, com o intuito de liberar grandes quantidades de armas e munições para a população. E, ao mesmo tempo, houve uma forma de diminuir essa fiscalização e esse controle, principalmente pela não alocação de recursos suficientes para que o Exército pudesse efetuar essa fiscalização. A gente tem que pensar que antes do governo Bolsonaro a gente tinha no país 100 mil CACs registrados, e esse número chegou ao final do governo Bolsonaro em quase 800 mil, quer dizer, cresceu mais de 7 vezes, e a verba alocada para fiscalização diminuiu nesse período, então é uma conta que não fecha. Pois é, Roberto, e quais as consequências disso para a nossa população? A gente tem esse aumento expressivo de CACs, tudo indica que não são necessariamente CACs, mas muitas pessoas aí até intermediando para o crime organizado, então queria que você trouxesse também esse panorama para a gente ter uma noção do que isso significa para a nossa segurança pública. A gente tem, infelizmente, casos como o desse coronel, que aconteceu recentemente, onde houve um incêndio e ele tinha um arsenal e milhares de munições em casa. Infelizmente, isso aconteceu da permissibilidade desse governo de fazer com que pessoas tivessem verdadeiros arsenais dentro de algumas residências, com uma quantidade de armas superiores à existente em muitas delegacias e batalhões de polícia. Então, a gente tem isso. A gente tem muitos locais com grande quantidade de armas e munições que podem ser alvos de criminosos, como também tem acontecido. A gente tem acompanhado casos de CACs que estão sendo sequestrados em suas casas, furtadas e roubadas, essas armas sendo desviadas para o crime. A gente tem também os casos como apontados no relatório, onde criminosos adquiriram diretamente armas de fogo. A gente já sabia que isso estava acontecendo, mas esse relatório ele aponta um número, e um número expressivo, com provas, com evidências de que isso aconteceu. E, infelizmente, a gente também teve a utilização de laranjas para aquisição de armas, a gente teve CACs adquirindo armas para revenderem a criminosos, e a gente teve até casos em que CACs adquiriram armas de fogo para arrendar para a utilização de criminosos. Então a gente está falando numa conexão entre os mercados legal e ilegal de armas de fogo que se intensificou durante o governo Bolsonaro. E isso é muito grave. É bastante trabalho pela frente, para reverter essa situação que, no fim das contas, só gera mais insegurança, para a nossa população. Roberto, muito obrigada pela sua participação e por todas essas informações que você trouxe para a gente. Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço o convite. Estou sempre à disposição. A ABJD é a Associação Brasileira de Juristas pela Democracia. Defende o Estado democrático de direito, a presunção de inocência, o devido processo legal e o acesso à justiça. A ABJD é a única organização do Brasil que reúne todas as categorias de juristas. Do estudante à juíza, da servidora do sistema de justiça ao defensor público. Juristas democráticos são essenciais para evitar retrocessos e avançar nos direitos e garantias. Faça parte da ABJD. Entre no site e associe-se a abjd.org.br. Bora falar agora sobre descriminalização da maconha no Brasil. Nessa semana, o STF, o Supremo Tribunal Federal, deve retomar o julgamento sobre o assunto. O caso está marcado para ser votado amanhã, quarta-feira, dia 6 de março. Esse julgamento começou ainda em 2015 e foi retomado no ano passado, mas acabou interrompido após o ministro André Mendonça pedir vista, ou seja, mais tempo para analisar o tema. Só é preciso mais um voto dos ministros do STF para a maconha ser descriminalizada no Brasil.
os seguintes ministros já se pronunciaram a favor da liberação: Gilmar Mendes, Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes, Edson Fachin e a ministra aposentada Rosa Weber. Cristiano Zanin foi o único a votar contra a liberação até agora. Com mais um voto pela descriminalização, a maioria será atingida no plenário. Ainda vai ser preciso definir qual a quantidade máxima de maconha permitida por pessoa para que ela não seja enquadrada como traficante. Isso inclui propostas para pequenas plantações em casa, tema importante que a gente está monitorando e vai trazer repercussões e análises aqui no Bem Viver com certeza. Você está ouvindo o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Para ninguém esquecer, a gente tem um encontro marcado de segunda a sexta-feira, sempre a partir das 11 horas da manhã, aqui pelo rádio e também pelas principais plataformas de podcast. Você encontra a gente na aba rádio do site brasildefato.com.br. Para quem está aqui na Grande São Paulo, o Bem Viver é retransmitido pelo Dial 98,9 FM, é a nossa grande parceira RBA, a Rádio Brasil Atual. E para o mundo inteiro a gente chega pela internet, por meio da nossa rádio web, no site radiobrasildefato.com.br. E para ouvir quando você quiser, é só acessar o site do Brasil de Fato ou buscar o programa nas principais plataformas de podcast, como os Deezer, Spotify, iTunes e Google Podcast. No mês de maio deste ano, serão aplicadas as provas do Concurso Público Unificado. A iniciativa ficou conhecida como o Enem dos concursos, né? Tem muita gente por aí correndo para colocar os estudos em dia e assumir, quem sabe, a condição de servidor ou servidora pública federal, um cargo muito almejado por muita gente, né? Entre o público que está concorrendo, cerca de 10 mil indígenas estão inscritos. E entre as escolhas, os povos originários estão concorrendo a vagas da FUNAI. Vamos saber mais sobre essa importante informação. Quem vai contar para a gente é Thalita Pires. Cerca de 10 mil indígenas se inscreveram para o Concurso Público Nacional Unificado, conhecido como Enem dos Concursos. As informações são do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos. Para a pasta, esse número representa um marco na busca por uma política indigenista mais inclusiva e representativa. É a primeira vez que um concurso público traz cotas de vagas para indígenas. No total, 9.339 integrantes de povos originários estão concorrendo às vagas da FUNAI, a Fundação Nacional dos Povos Indígenas. A maior parte, mais de 6 mil, disputam vagas de ensino médio, e quase 2.700 se inscreveram para vagas de nível superior. Ao todo, são 502 vagas para a FUNAI, sendo 30% delas destinadas a indígenas. O edital do Concurso Público Nacional Unificado prevê uma análise da documentação para comprovar o pertencimento étnico dos candidatos indígenas. Isso também será feito no caso das pessoas com deficiência. Os documentos foram solicitados no momento da inscrição. Quem concorre às vagas reservadas a pessoas negras, por sua vez, vai passar pelo procedimento chamado de heteroidentificação. O processo deve ser realizado logo após as provas objetivas e a aprovação no exame discursivo. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, locução, Thalita Pires. Qual foi a última vez que você ajudou a salvar uma vida? Nájila Lima, do Hemocentro do Ceará, tem um recado para você. As doações de sangue, elas devem acontecer todos os dias, não somente em datas comemorativas como Semana Santa, Natal. O paciente ele não escolhe o dia de adoecer, a gente não tem sangue em farmácia, nem em laboratório. A gente realmente precisa contar com a disponibilidade, a solidariedade das pessoas. Tome uma atitude e salve vidas. Doe sangue. Uma parceria Rádio Senado. Bora lembrar um fato nacional do final de semana passado, é que no sábado o governo federal anunciou o chamado Dia D de combate à dengue. Espero que tu não tenha esquecido, porque é uma data fundamental para combater essa doença que infelizmente está assolando o nosso país como nunca antes visto. Pois é, numa entrevista coletiva, a ministra da Saúde, Nízia Trindade, destacou que todo mundo deve fazer com que todos os dias sejam dias de combate à dengue, ou seja, de mobilização do governo federal, estados, municípios e sociedade para tomar todas as providências ao alcance
contra a proliferação do mosquito Aedes aegypti. Então, nesse embalo, a gente escuta agora as dicas de saúde do médico da família Aristóteles Cardona sobre esse assunto tão importante que a gente precisa botar essa mensagem para repercutir por todo o Brasil, para todo mundo. Joga no grupo do Zap, gente, isso é importante demais. Estamos vivendo uma crise relacionada à dengue em nosso país e você precisa se preocupar com isso. Eu me chamo Aristóteles Cardona Júnior, sou médico de família e professor universitário aqui em Petrolina, no sertão pernambucano. Tá todo mundo acompanhando a crise que a gente tem visto em boa parte do país, particularmente até esse momento no Sudeste, em alguns lugares do Sul e Centro-Oeste. Há cidades, por exemplo, como Brasília, que estão fazendo seleção de dezenas de médicos e levantando hospitais de campanha para cuidar da melhor forma dessa crise que a gente vive. Em linhas gerais, a gente precisa lembrar sempre que a transmissão da dengue é através de um mosquito infectado, o Aedes aegypti. Então tem as políticas, as medidas que são importantes para a gente combater o mosquito, que é evitar água parada, mas a gente precisa também evitar a picada, considerando que o mosquito ele está por aí. Então o uso de repelentes certificados, tá bom, gente? O uso de roupa, na medida do possível, que cubra as partes do corpo mais expostas. E os estados, os municípios, o sistema de saúde precisa estar preparado para lidar com essa situação, que é grave. E à medida que mais pessoas adoecem, mais vão demandar serviços de saúde, particularmente aqueles casos mais sérios que precisam de atenção, que podem precisar de internamento por um período, podem precisar de exames. Então é muito importante esses cuidados que são antes do adoecimento, para evitar o adoecimento, mas pós-adoecimento também, com os sistemas de saúde do Brasil inteiro, do nosso Sistema Único de Saúde, preparados para cuidar de nossas pessoas. Então tá dado o recado, para ninguém esquecer, vamos cuidar do espaço da casa, da rua, essas coisas que estão ao nosso redor, é onde justamente esses mosquitos estão se proliferando. Então é importante demais a gente se cuidar para cuidar do outro e no final cuidar de todo o nosso país. Bandolim, flauta, violão 7 cordas, pandeiro, cavaquinho e clarinete. Pronto, eu só posso estar falando de um gênio genuinamente brasileiro que acabou de virar patrimônio cultural do país. É o Choro, nosso querido Chorinho. Passou a ser reconhecido como parte da cultura e da história do Brasil. Nada mais justo, gente. A decisão do registro foi tomada no último dia 29 de fevereiro pelo Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural. O grupo é presidido pelo IPHAN, que é o Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Com esse reconhecimento, o gênero será registrado no Livro das Formas de Expressão do Instituto, que reúne as manifestações artísticas em geral. Para celebrar um pouquinho desse reconhecimento, a gente ouve Carinhoso, do Eterno Pixinguinha. Meu coração, não sei porquê, bate feliz quando te vê. E os meus olhos ficam sorrindo e pelas ruas vão te seguindo, mas mesmo assim foges de mim. Ai, se tu soubesses como eu sou tão carinhoso e muito, muito que te quero. E como é sincero o meu amor, eu sei que tu não fugirias mais de mim. Vem sentir o calor dos lábios meus à procura dos teus. Vem matar esta paixão que me devora o coração, e só assim então serei feliz, bem feliz. Meu coração. E
assim, a edição do Bem Viver de hoje fica por aqui, não sem antes lembrar que a gente está de volta amanhã, a partir das 11 horas da manhã, seja pelo rádio, na Rádio Brasil Atual 98,9 FM aqui na Grande São Paulo, ou para o mundo inteiro por meio da radiobrasildefato.com.br. O programa vai ao ar em diversas rádios pelo país e lista completa de emissoras que retransmitem o Bem Viver você encontra no nosso site na matéria de divulgação diária do programa. Aqui te agradece demais esses veículos por estarem com a gente e lembra também que o Bem Viver fica disponível como podcast no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcast. A apresentação deste programa foi de Lucas Weber, roteiro de Daniel Lamir, edição e produção de Mariana Lemos, Daniel Lamir e Douglas Matos, trabalhos técnicos de Lua Gattinoni, Edilson Oliveira e André Paroche, coordenação de Rádio e TV Muniz e Ravena, diretora de programa de áudio Camila Salmásio, direção executiva Nina Fidelis, apoio toda a equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.